Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vamos repetir todos juntos? Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Os que estão de pé podem tomar seu assento. Demais irmãos, não sei se foi por coincidência, mas ao receber o convite do pastor Rainer, tanto eu quanto a minha esposa já estávamos lendo este livro aqui, qual eu indico, muito bom para a leitura, que é exclusivamente falando sobre o fruto do Espírito, tá bom? Poder para mudar a sua vida, tá? Então, nós já estamos lendo a respeito deste assunto, muito interessante, que ministra profundamente em nossos corações. Eu acredito que esses dias em que os irmãos estão tomando a disposição de estar aqui no templo, ouvindo ensinadores, pregadores, acerca do fruto do Espírito Santo, com certeza resultará em grandes coisas, em grandes bênçãos para a vida de todos que aqui se dispuserem a aprender. Vai ser bênção para todos nós, em nome de Jesus. De alguma maneira, eu estou acompanhando as postagens do pastor Rainer, né, no Facebook. Ele me manda o link também do YouTube, está postando alguns seletas palavras, né, dos pregadores. Eu vou lá e assisto, e estou curtindo também, pastor Rainer, tá bom? Os links do YouTube que ele envia, para a gente ver como é que está o andamento, né? E estamos orando também por este propósito. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui situados em uma linguagem que o apóstolo Paulo utiliza, que é uma linguagem bem epistolar da época, né? Para não melhor dizendo, ele estava falando em uma linguagem de cartas para os irmãos, e todas as cartas, elas são ou foram escritas para solucionar algum problema, para dar alguma resposta a alguma dúvida de algum irmão ou de um grupo de pessoas daquela determinada igreja. A igreja da Galácia, onde foi direcionada esta carta, era uma igreja em que continha uma miscigenação, tanto de judeus, tanto de irmãos judeus, mas como ficava em uma região grega, também tinha gentios. Então imagine só, judeus e gentios misturados ali no mesmo povo, numa mesma igreja. E logo veio discussões acerca de problemas, acerca da lei para os judeus. E agora também um outro problema é que os gentios estavam adotando a fé em Jesus. E aí, eles não eram obrigados à lei, Então, a carta é um aparato de paralelismo que o apóstolo Paulo utiliza para trazer uma resposta, tanto para os gentios, que agora abraçaram a fé em Jesus, quanto para os judeus, que ainda estavam naqueles resquícios da lei. Então, Paulo, ele dá uma coisa que eu queria utilizar aqui, para nós chegarmos e falarmos sobre a paciência, a longanimidade. Quem aqui ora por paciência? Alguém ora aqui? Glória a Deus, que bênção, né? Você ora por paciência, é? Tá bom. Mas enfim, irmãos, até nós chegarmos a falar deste assunto, eu queria aqui depois trazer uma breve sistemática, alguns pontos em que nós podemos utilizar desses pontos práticos e aplicar sobre nossas vidas diárias, seja ela onde for, em casa e tudo mais, tá bom? Mas uma coisa interessante que o apóstolo Paulo ele utiliza é uma palavrinha no grego que ele chama de aio. Repita após mim, diga assim, aio. Aio significa um condutor, né? Ou conduzir. Significa também, vamos dizer assim, alguém que direciona alguma coisa. Daí derivou-se uma palavrinha que nós conhecemos no português como pedagogo, né? Pedagogo, pedagogia. No início do grego veio esse aio, aí ficou paidagogos, né? Então o que seria um pedagogo na época? Nada mais era
do que um homem escolhido. Ele geralmente era um escravo. Esse homem que era contratado, vivia na casa do seu senhor, geralmente era um escravo, e ele era pago, ele vivia ali, era uma espécie de mordomo também, em que ele conduzia as crianças para a escola. Geralmente também alguns, ele já tinha um conhecimento bem elevado, intelectual, em que às vezes ele ensinava a criança tanto em casa, quanto ele conduzia para uma escola. Daí o nome pedagogia, ou pedagogo, aquele que conduz a criança a aprender. Então, quando eu olho aqui para esta carta que Paulo escreve aos Gálatas, eu vejo o Espírito Santo numa espécie de pedagogo, numa espécie de que ele está conduzindo os crentes, tanto os judeus quanto os gentios, todos aqueles que abraçaram a fé em Jesus, ele está conduzindo para trabalhar no caráter dessas pessoas. Então, o que seria a igreja aqui reunida, a igreja hoje aqui congregada, para aprender com o Espírito Santo? É ele nos conduzindo e trabalhando, irmãos, profundamente no nosso caráter. Você chegou aqui nessa noite, desde o dia 1º de janeiro, é o Espírito Santo, através dos pastores, convocando a igreja, convocando outros irmãos de outras denominações a estarem presentes aqui, de uma forma que as palavras que aqui forem proferidas, o Espírito Santo usará, e ele trabalhará na tua mente, no teu coração, trabalhará no teu caráter, e você vai sendo aos poucos lapidados em todas as áreas da sua vida. Você observa que a lista que vem antes do fruto do Espírito são cerca de, se eu não me engano, 15 obras da carne. E um paralelismo que o apóstolo Paulo fala na carta de Gálatas, ele fala da lei da graça, ele faz um paralelismo e uma aparente divergência entre os dois. Ele também fala de Sara e Agar. Aí ele chega aqui no capítulo 5, ele fala das obras da carne e o fruto do Espírito. Então ele vai fazendo as diferenças e colocando a vida do cristão em um equilíbrio. E é assim que tem que ser, uma vida equilibrada. E quando você adquire para a sua vida esse fruto, que ele é espiritual, que ele deve ser buscado, que ele deve ser a cada dia desejado, por isso que eu ri, né? Quando nós oramos por paciência, porque realmente nós devemos orar a Deus e pedir, irmãos, todos estes frutos para as nossas vidas. Glória a Deus. Uma das coisas também que a carta nos ensina, no capítulo 5, versículo 16, é andar em espírito. Outra coisa, capítulo 5, versículo 18, é ser guiado pelo Espírito. O capítulo 5, versículo 22 e 23, é produzir o fruto do Espírito. E no capítulo 6, versículo 8, ela nos ensina a semear no Espírito. Você pode repetir após mim? Diga bem assim: andar em Espírito, ser guiado pelo Espírito, produzir o fruto do Espírito e semear no Espírito. Irmãos, veja que é algo prático e uma consequência. Eu só posso semear o fruto do Espírito na vida de alguém se primeiro eu produzi-lo na minha vida. Não tem como eu ministrar na vida de outrem ou na vida de outras pessoas se esse fruto não é ministrado na minha vida. Deus está te convocando, Deus está te ensinando por intermédio da palavra, que antes de produzir o fruto, é necessário viver uma vida e andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, porque quem não anda no Espírito Santo, não é guiado por Ele, não tem como produzir o fruto. Falando em fruto, irmãos, tem uma coisa interessante, que para um fruto, ele nascer em uma árvore, ele deve ser cultivado. Deve ser o quê? Cultivado. E uma das coisas que o nosso Mestre Jesus falou em Mateus capítulo 12, é que
há uma maneira de se conhecer a árvore. E a maneira de se conhecer a árvore é através do fruto. E essa árvore em parábola ou em analogia, Jesus comparou com as nossas vidas. Ali especificamente também estava fazendo uma aplicação para os fariseus e alguns homens religiosos que demonstravam uma aparente religiosidade e sinceridade, mas Jesus foi bem específico ao dizer isso, que quando se procurassem fruto na vida daqueles homens, não se encontraria frutos bons. Então, uma das maneiras de se conhecer a árvore é olhando para os frutos que ela produz. E eu só posso produzir este fruto se eu cultivá-lo. Eu preciso fazer uma manutenção. Eu preciso fazer coisas, tomar atitudes, tomar ações, que através dessas ações, o fruto que de mim vai nascer, ou que de mim vai ser aparente, ele antes foi cultivado. E você está no lugar certo, na hora certa, ouvindo a palavra certa e correta, de que para que esse fruto ele seja abundante na sua vida, e as pessoas ao olhar para ti, vejam a pessoa de Jesus, vejam Jesus Cristo estampado no teu rosto, elas vão olhar para as nossas ações. Porque um crente sem paz, imagina, irmãos, ele serve o Deus da paz, mas ele não tem paz. Ele serve o Deus que a sua própria substância, disse João. Ele resume Deus dizendo, Deus é amor. Ele é o próprio amor. Então, como servir um Deus que é o próprio amor, eu não conseguir praticá-lo? Isso é muito contraditório para a vida do cristão. Imagine só, irmãos, eu sirvo um Deus que a alegria do Senhor é a nossa força, mas eu não consigo viver o gozo do Espírito Santo, a alegria, a paz do Espírito Santo, que nisso, diz Romanos, se resume o Evangelho, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Então nós chegamos aqui. Eu vou buscar o fruto da paciência. Eu tenho algo importante a fazer. Eu tenho que cultivar a paciência. Se eu recebo paciência, como é que eu recebo? Eu recebo através de quê? De tribulação, irmão, não tem outra maneira. São os problemas, as aflições da vida que surgem, aparecem por todos os lados, que vai fazer o fruto da paciência ser produzido na minha vida. É o sinal que às vezes eu não consigo esperar 30 segundos ou 1 minuto e eu já buzino para o motorista que está na frente. É o ônibus que eu não tenho paciência de esperar. É um sistema que me faz esperar em uma fila de hospital. É um sistema demorado em que nós estamos inseridos nesta vida. E como eu vou produzir? No cotidiano. Não cai do céu, entra na minha mente, agora eu sou paciente? Ou é assim? É assim? Fácil demais, né? Não é. Então a primeira coisa é cultivar através de quê? Daquilo que vem. Daquilo que se apresenta na minha vida. Outra coisa, irmãos, acerca do fruto que eu preciso saber. O fruto, ele só se desenvolve no ambiente adequado. Lembra que eu comecei falando sobre andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito? Ora, eu não estou sendo guiado pelo Espírito. Eu não estou inserido em um ambiente que me proporciona essa paz, esta alegria, este amor e esta paciência. Como eu vou querer cultivar a paciência? Eu não estou falando de outros frutos, estou falando só dos que já falaram, tá? Não foi isso? Amor, paz, alegria, né? E a paciência. Então eu preciso estar em um ambiente adequado
para cultivar o fruto do Espírito Santo. E aonde é esse ambiente, irmãos? É nos pés do Senhor, em oração, é na nossa bússola, é aonde nós aprendemos com Deus e com o Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus. Se eu não sou um cristão que tenho apreço, apego, que eu não dou valor pela literatura da palavra de Deus, como eu vou conhecer a mente do Senhor que está aqui? Os princípios norteadores da vida do cristão que estão aqui. Se eu não venho para um culto de ensino, se eu não congrego, não me reúno, não participo de alguma atividade que vai ministrar na minha vida pessoal, particular e em outras áreas, eu tenho que estar inserido em um ambiente que vai me proporcionar que este fruto venha crescer, amadurecer. Eu preciso estar no lugar certo. E às vezes, olha só como é o ser humano. Olha só como é, irmãos, o homem. Às vezes ele pode estar até no lugar certo, tendo tudo ao seu favor, pastor Márcio, como Adão e Eva. Tinham tudo ao seu favor. A glória de Deus, eles tinham animais, eles tinham domínio sobre a terra, eles tinham domínio sobre os animais. Eles estavam em um lugar chamado Jardim da região do Éden, lugar de delícias, significa Éden. Estavam rodeados, cercados, irmãos, por toda a bondade e misericórdia de Deus. A graça de Deus estava tremendamente sobre a vida deles. Estavam no ambiente certo. A glória de Deus os envolvia e os visitava todos os dias. Mas mesmo assim, eles preferiram dizer não a uma ordem, a um decreto. Por que será que o Espírito Santo, ele precisa vir até nós e nos ensinar e nos conduzir a viver em Cristo, a ter uma vida mansa, uma vida tranquila, uma vida de alegria e de paz? É porque, irmãos, às vezes nem sendo adultos, nós deixamos de ser crianças. Nós batemos o pé. Nós queremos ensinar às vezes os nossos filhos, mas às vezes com Deus nós fazemos as mesmas coisas. E às vezes nós estamos no ambiente certo, mas não conseguimos cultivar ali, sabe por quê? Por causa de coisas do nosso interior que antecedem o fruto, chamada obras da carne, que luta contra o Espírito. É o que diz lá em Gálatas. E um está indo contra o outro, para que não se faça a vontade de Deus. As obras da carne tentam de todas as maneiras cercar a vida do cristão, para que ele não tenha os benefícios que uma vida cheia do Espírito Santo produz. Mas hoje nós estamos aprendendo, esta noite, estamos aprendendo isso, que se eu cultivar e me manter no lugar certo, Deus vai me encher do seu Espírito, e a vida que em mim será produzida, os frutos que em mim serão produzidos, serão frutos em que serão servidos para as outras pessoas. Aleluia, glória a Deus. Uma terceira coisa que eu preciso aprender sobre o fruto, sabe o que é? É que além de eu cultivá-lo, dele estar no lugar certo, todo fruto, ele é produzido para ser consumido. Ele tem que ser consumido. E existem algumas coisas aqui, no fruto do Espírito Santo, que eu devo entender, que eu não cultivo para o meu benefício próprio, mas às vezes é para o benefício de outras pessoas. De outras pessoas. Por que eu preciso ter paciência? Por quê? É porque existe o próximo. Não é verdade? É porque existe outra pessoa. Ou eu fico impaciente só comigo mesmo. Isso já é seríssimo já. Quando você não tem paciência consigo mesmo, é complicado. Já é um grau, um estágio muito avançado. Que precisa de um tratamento específico. Eu não sei se é psicólogo ou já é psiquiatra, né? Mas enfim.
aquele que é maior do que todos os psicólogos está aqui nessa noite para nos tratar. Então, por que eu preciso de paciência? É porque tem o meu próximo. É porque, sabe por quê? Eu vou falar aqui, ela está aqui presente. É porque tem a minha esposa. É porque ela também tem um esposo. É porque você tem filhos. É porque você tem mãe. É porque você tem o seu cônjuge. Então precisamos, sabe por quê? Porque eu preciso ter paciência com ela. Ela precisa ter paciência comigo. Ou não é assim? Porque cada um de nós temos nossos temperamentos, culturas, razões, opiniões. Pastor Souza aqui é mais experiente do que nós aqui, ele e sua esposa. E para viver e conviver, irmãos, em casal, precisa do fruto do Espírito Santo. Para conviver em família, algumas famílias para fazer festa de final de ano, precisa do fruto do Espírito Santo. Eu soube um dia desse, uma irmã estava me contando, que até para enterrar o defunto lá no meio da família teve briga e discussão, porque aonde é que o camarada ia ser velado? Se na casa, se na igreja, se na casa de fulano de tal. Houve uma discussão e jogaram praga um no outro, porque não sabiam aonde ia velar o corpo do falecido. Já pensou, irmãos? O ser humano não é fácil. E nós devemos conviver com os seres humanos todos os dias. E não é fácil conviver com alguém que não tem um sorriso no rosto, que não tem alegria, que não tem paz consigo mesmo. E não consegue ter também com o seu semelhante, com o seu próximo. Isso vai dar um problema. Em vez de solucionar conflitos, vai criar mais conflitos. Você está aí aprendendo nessa noite com o Espírito Santo, amém? Então o fruto é para ser consumido. Por quem? Pelo próximo. Ele tem que ver na minha vida o fruto do Espírito Santo, da paciência. Não são todos que têm paciência de ouvir, por isso que nem todos são psicólogos. Não são todos que sabem ou têm o dom, a habilidade de trabalhar com crianças, por isso que nem todos são pedagogos. Não são todos que têm paciência de dedilhar no teclado, no piano, por isso que nem todos são músicos. Então, o que nós aprendemos aqui? É que o fruto do Espírito, muitas das vezes, não é somente para mim. Ele me ajuda, me auxilia. Mas o meu próximo, ele também se beneficiará dele. As pessoas que não conhecem Jesus, as pessoas que não conhecem a Deus, precisam ver em nós, precisam ver na igreja, uma igreja sadia, uma igreja saudável, uma igreja cheia do Espírito Santo, que produz alegria, que produz a paz, que quando chegue perto de você, que quando entre aqui dentro, seja o lugar onde ela queira estar. Aleluia! Glória a Deus. As pessoas estão famintas, irmãos, estão famintas, clamando diante de uma sociedade cheia de corrupção. Você viu as últimas eleições, o Brasil, irmãos, clamando, pedindo mudança e tudo mais. Seja lá quem fosse que fosse eleito, mas queria uma solução, uma mudança. Querendo ou não, nós colocamos nossa esperança em Deus, mas esperamos também do governo, porque estamos aqui nesta terra. Então as pessoas estão clamando por justiça, por misericórdia, por dias melhores. As pessoas estão famintas, fartas de justiça. Choram por isso, clamam por isso. E a igreja é sal da terra, é luz do mundo, que precisa apresentar isso às pessoas. Tem homens e mulheres, irmãos, que o último lugar que ele quer entrar é na sua casa. Ele entra porque tem que entrar. Eu conheci colegas no Distrito Industrial, que eles preferiam numa sexta-feira ou no sábado, depois de uma hora extra, preferiam ir para um outro lugar, menos para as suas casas, porque estava com um problema em casa, porque a esposa era assim assado. Quem já trabalha no distrito sabe que houve de tudo lá. Houve de tudo que é problema dos outros.
Mas aquele que cultiva na sua casa o fruto do Espírito Santo, o primeiro lugar onde ele quer chegar, depois de um dia de trabalho, depois de uma jornada, depois de um dia fora, ele quer chegar no seu lar. Porque ali é o melhor lugar. Glória a Deus. Ele prefere, ele tem anseio, ele tem desejo e alegria de estar na casa de Deus, porque ele vai encontrar ali pessoas curadas, libertas, sadias, que ele vai poder contar os seus problemas e eles não vão contar para outros. São pessoas que são mansas, são pessoas que têm uma palavra de cura nos seus lábios. E Deus vai usar a tua vida para isso. Você acredita nisso? Aleluia. Vamos lá então para alguns testes da paciência. Em alguns pontos em que o ser humano não precisa ser testado. Sabe, uma das coisas que muita gente detesta, é horrível para ele. Ele perde a paciência, ele puxa os cabelos quando alguém faz alguma interrupção. Ele está fazendo algo que ele gosta muito, mas quando alguém o interrompe, ele fica bravo, fica irado, e com isso ele perde a paciência. Quando é interrompido por alguma coisa, quando o menino está ali no videogame e a mãe dele chama para fazer alguma coisa, ele tem que dar o pause, para continuar depois, ele tem que fazer o favor para a mãe dele. Ele perde a paciência porque ele foi interrompido. Estando na hora do almoço, ou estando fora de um horário comercial, alguém liga ou insiste. Mas ele tem que responder, ou tem que atender o celular, e tem gente que não gosta de ser interrompido. Isso é terrível para a vida de alguém. Mas às vezes são coisas necessárias. Mas às vezes são coisas que fazem parte do cotidiano. E nessas interrupções, eu preciso ter o fruto da longanimidade, da paciência, de modo que se a ira vir, eu consigo segurar e não deixo o sol aquecer a ira na minha cabeça. E a paciência consegue me tranquilizar, porque antes da paciência vem o quê? Vem a paz. Imagine alguém que é paciente sem paz. Não tem como. O fruto está interrelacionado um com o outro. Agora imagine alguém que tem paz, mas não tem alegria. É difícil também. Eu tenho paz, mas não consegue sorrir, não consegue regozijar, não consegue sorrir com a chuva que cai, ele com tudo se irrita. Está chovendo, ele fica paciente porque já ia sair, não espera a chuva passar, ou não consegue. É interrompido por algum meio. Um outro teste da nossa paciência, irmãos, são os transtornos da vida. Eu até citei alguns aqui. É você estar apressado para chegar em determinado lugar, ou estar atrasado. E os transtornos acontecem, um acidente que aconteceu, você às vezes não tem nem paciência de esperar. Às vezes a vida fica insignificante diante do seu problema, que às vezes é mínimo. Mas porque ainda não foi trabalhado, porque ainda não foi produzido, porque ainda não foi lapidado, a paciência. A paciência é a capacidade de você perseverar. Não é somente ser calmo, não é somente aguentar as circunstâncias, mas também ela dá o sentido. O que é ser paciente? É ao mesmo tempo em que você deve esperar, você também com isso deve perseverar, continuar. A paciência ela é um fruto que dá a ideia de continuidade, de não desistir. Lá em Tiago, ele fala sobre a paciência de Jó. Jó, ele não apenas esperou acontecer tudo o que aconteceu, todas as catástrofes que aconteceram na sua vida, e ele ficou esperando Deus dar uma solução. Não, a ideia da paciência de Jó é uma ideia de ser perseverante.
porque vieram os seus amigos e o acusaram de pecado. Mas mesmo assim ele perseverou na sua fé em Deus. Veio a sua mulher e por algum motivo ela disse: tu ainda temes a Deus nessas condições? E Jó foi perseverante em dizer: Deus me deu. Deus tem a atitude de tomar. Se Ele quiser, Ele vai devolver. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele perseverou na sua paciência. Alguns entendem que as provações que Jó passou foi cerca de 1 ano e meio aproximadamente ou mais. Mas ele passou por tudo isso, tendo, diante das circunstâncias da vida, tendo a perseverança, tendo a paciência, como nós lemos aqui no Salmo: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quem está orando por paciência, Deus está ouvindo. Quem está orando por paciência, por fruto na sua vida, seja em alguma situação em casa, no trabalho ou em outro lugar, Deus está ouvindo. Glória a Deus. Um terceiro teste para a nossa paciência, sabe qual é? São as irritações. Irritações. Diante do menino que chora, em casa, as coisas fora do lugar. É no trabalho, se você é empregado ou patrão, vai ter duas diferenças aí. Ou no trabalho por alguma situação, por alguma coisa que não foi resolvida, e tudo isso vai irritando e enchendo o cálice da tua ira. Eu costumo dizer que para quem é mais alto, né? Para quem é mais alto, eu acho que é mais fácil, que se irar demora mais para chegar até a cabeça, né? Mas para quem já é baixinho, né, o sangue sobe mais rápido para a cabeça. Não me leve a mal, tá, os baixinhos ou as baixinhas. Mas diante de uma ira, irmãos, há uma coisa que nós aprendemos ou devemos aprender. A ira, ela não é pecado em si. A ira, ela em si não é um pecado, porque até Jesus irou-se. Mas o que se torna pecado diante da ira? É quando a ira vem e eu perco o controle. O descontrole emocional que me faz falar o que não devo, ou tomar uma ação que não devo, isso faz com que a ira se torne pecado. Por isso que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Porque ela em si não é pecado, é do ser humano, é da natureza. Até Jesus irou-se, mas não pecou. Então o cristão, ele pode, diante das circunstâncias que lhe causam ira, ele consegue ter um outro fruto que vai ser falado ainda, que é o domínio próprio. Ou ele pode conseguir ficar um pouquinho maior, crescer um pouco mais em Jesus, para que o sangue não chegue até o topo da sua cabeça e ele não venha pecar. Ele consegue ter o controle emocional, porque ele é longânimo. Ele consegue estender a sua paciência de uma maneira que essa ira não lhe atinge. Ele consegue deixar ela de lado, consegue ter o controle e tomar uma ação devida. Você está me entendendo? Diga amém. Porque Jesus, o Espírito Santo, está ensinando todos nós esta noite, para que saiamos daqui crentes mais pacientes. Até você me esperar até 9 horas é um teste para a sua paciência, se você não estiver gostando. Até esperar o final do culto
Para alguns, é claro, não são todos. Para outros é gostoso, ele quer mais e poderia ficar um pouco até mais. Mas para alguns, 9 horas, tem que acabar, porque a paciência deles está esgotada. 9 horas e pronto, tem que ir para casa. E se passar um pouquinho mais, o pastor já perdeu o controle, a liturgia do culto já mudou e fica chateado. Não pode, irmãos, é um pouquinho de paciência. Quem sabe às vezes, são nos acréscimos, pastor Márcio, do segundo tempo, não é verdade? Que um time faz a virada, ou que ele decide o jogo. Ou quem sabe nesses minutinhos, irmãos, é você esperar um pouquinho mais, que Deus pode fazer uma grande virada na sua vida. Aleluia. Então não espere dar os 45 minutos e acha que tudo está resolvido. Não, pode vir uns acréscimos e ainda pode ter uma resposta de Deus para a tua vida. Aleluia. Espere um pouco mais. Seja paciente. Mas ainda Deus não me respondeu. Tem coisas que demoram, como para Davi ser ungido hoje e esperar 25 anos para reinar. Tem coisas que demoram, o apóstolo Paulo ser chamado por Jesus e depois de 14 anos ser enviado. Demora às vezes. Não foi de um dia para o outro. Demorou 14 anos para Paulo cumprir o seu ministério. E tantos outros. Mas hoje nós somos da geração imediatista e estamos adquirindo cultura de outros países que são imediatistas. Americanos, por exemplo. Aonde que no Brasil tinha fast food? Não tinha. Aonde que tinha McDonald's? Mas trouxeram. E aí você entra com um carro, né, em um lugar, sai do outro, faz o pedido e já tem que estar ali pronto. É lanche pronto. Eu fico lendo em fila. Às vezes eu consigo ler um livro inteirinho de 80 páginas, 50 páginas, numa viagem de ônibus, por exemplo, de 1 hora. Eu vou colocando alguma coisa na minha mente aqui, né? Vou trabalhando a massa cinzenta. Mas tem gente que não tem o que fazer, e o pé bate, e mexe aqui, mexe para colar, e vira de todo lado, e o tempo não passa. Então ficar sem fazer é um teste para a sua paciência. Que você pode produzir lendo, que você pode produzir meditando, refletindo em coisas, trocando ideias com alguém. Glória a Deus. Agora, irmãos, para a gente encerrar esta palavra, algumas coisas eu anotei aqui, que nós devemos fazer, pelo menos 3 coisas. Se lhe ajudar, já vai ser muito bom para mim. 3 coisas que nós podemos fazer, que podem trabalhar a nossa falta de paciência. Primeira coisa, você ter uma nova expectativa. Está fazendo muita coisa repetida? Muda, faz alguma coisa diferente. Tenha uma nova visão, crie novas expectativas e oportunidades. Aquilo vai ocupar o teu tempo. Isso vai trabalhar no teu caráter novas expectativas. Ter uma nova visão de futuro. Mudar a sua maneira de ver as pessoas. De enxergar aquilo ao seu redor, de parar de julgar e ter novas expectativas. Isso pode ajudar na sua falta de paciência. Uma segunda coisa é ter senso de humor. O problema vem, você se irrita, faça como a irmã Débora ali, ó, que está dando um sorriso bonito. Fique rindo das circunstâncias, tente treinar isso. O problema vem, dê uma risadinha mesmo sem graça, mas comece a sorrir em vez de se irar. Isso pode produzir na sua vida o fruto da paciência. Porque em vez de se irar, você passou a rir. Você fez algo que a obra da carne pedia, ou não fez algo que a obra da carne pedia, e você fez algo que o Espírito, ele necessita, que é o gozo, é a alegria. Então, ria das circunstâncias, ria dos problemas. O sorriso, o sorrir,
ele é um solvente da nossa tensão. Está preso aqui na garganta, está preso aqui em alguma parte do cérebro, você não consegue, a ira está vindo, você está ficando vermelho. Quando você sorrir, vai dissolver a tensão que está na sua mente. Isso vai fazer com que produza algo para o seu organismo, de maneira que venha trazer um relaxamento. Olha só que maravilha. Comece a sorrir então diante dos problemas. O sorriso também, irmãos, ele traz duas coisas. Ele é um tranquilizante natural e um amortecedor da sua pressão arterial. O sorriso te tranquiliza. É por isso que tem pessoas que vivem de fazer os outros sorrir. Ganham milhares de reais por isso. Porque as pessoas pagam para rir, é ou não é? É. E a pessoa anda o Brasil todo fazendo graça da vida dele, aí os outros riem. Aí ele paga, eu vou te pagar para você me fazer rir. E quando ele sai de lá, isso é mais leve. Olha, que legal. Ele está produzindo remédio para as pessoas. E as pessoas estão indo lá e pagando para ele uma entrada. É. Você, se comprou a Netflix, você vai lá, tem uma classe lá só de comédia. Aí você procura lá para rir. E a Netflix paga para aqueles camaradas americanos, brasileiros e tudo mais, porque sabe que as pessoas gostam de ficar rindo. Enquanto que nós temos, irmãos, à nossa disposição um amigo chamado Espírito Santo, que quando ele nos faz sorrir, que quando nós olhamos para as circunstâncias da vida e sabemos que aquela circunstância, aquele problema, aquela dor não é maior do que a promessa de Deus que há na minha vida, que eu vou superar, eu vou rir do problema. Sabe por quê? Porque aquele problema não é maior do que a minha dor. Aleluia. Então o gigante vai se apresentar na sua vida, ou uma circunstância, comece a rir. Legal. Depois desse gigante, depois desse problema, virá uma grande vitória de Deus na minha vida. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos adorá-lo nessa noite.